Bom, pessoal, vamos dar início aí mais a uma aula de eletricidade e magnetismo, que é aula de forma remota, né? Aula 7, tá bom? Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o dipolo elétrico, tá? Vamos calcular o potencial eletrostático, explicar o que é o dipolo elétrico, né? Calcular o potencial eletrostático desse dipolo e calcular também as forças e o torque que atuam sobre o dipolo quando ele está em um campo elétrico externo. Okay? Então, vamos começar então dizendo o que é o dipolo, né? Ok? E por que é que ele é importante, né? Tá? Então, o dipolo ele é uma distribuição de cargas, certo? Uma carga negativa e uma carga positiva, tá? Que estão fixas umas às outras, uma a outra, tá? Por uma distância L, ok? Se você olhar macroscopicamente, né, numa visão macroscópica, tá? A carga total, né, desse dipolo ela é nula, tá certo? Mas, exatamente pelo fato de uma carga não estar exatamente no mesmo ponto que a outra, tá? Isso gera um campo residual quando você vai olhar num ponto fora da distribuição, tá certo? Longe, por exemplo, um ponto P. Tá bom? Esse momento de dipolo elétrico, tá? Esse dipolo ele é caracterizado por um momento de dipolo, P, um vetorzinho, tá? Que é a carga Q vezes L, né? Um vetor L. O vetor L aqui é o vetor que liga a carga negativa à carga positiva, tá certo? Então, quando a gente for calcular, por exemplo, o campo elétrico gerado, tá, por esse dipolo num ponto P, por exemplo, então a gente tem que calcular, ele é proporcional à distância, tá? Então ele vai estar uma distância R mais da carga positiva e um R na carga negativa, tá certo? Esse tipo de estrutura, né, o dipolo, ele é importante porque ele aparece, tá, em vários casos. Tá? Ora, sempre que você tem uma matéria neutra, você sabe que ali nela, tá, nos componentes dela, possuem cargas positivas e negativas. Tá? Então, se você tiver uma assimetria entre essas cargas, tá, você vai ter uma espécie de um dipolo. Tá? Quando você, por exemplo, pega um átomo e coloca ele num campo elétrico, tá? A tendência dele é que haja força agora sobre as cargas, tá? E aquele átomo, aquela molécula, no caso, ela se polariza. Tá? Tem uma seção do Moisés, tá certo? Nas páginas 53, tá? E 54, a qual ele dá alguns exemplos, tá, de moléculas polares, tá? E de polos que aparecem na natureza. Ok? Então, recomendo aí a leitura dessa parte do texto. Certo? Mas o importante, tá? É que ele aparece em várias situações, né? Principalmente quando você tem uma carga total nula. Tá bom? Bom, então para a gente calcular o potencial gerado por essa distribuição de cargas, o que a gente tem que fazer? Bom, vai ser então uma soma de potenciais coulombianos, né? Já que cada carga é pontual. Certo? Então, quando eu estiver estudando aqui no ponto P, a carga Q mais vai me gerar um campo coulombiano e a Q menos também. E o campo total vai ser a soma desses dois campos. Né? Então, está aqui. Ó. A carga positiva gera um campo de Coulomb, que é 1 sobre 4πε0, Q sobre R+, né? Onde esse R+, é a distância entre a carga Q e o ponto de observação. A carga negativa, ela também gera um outro campo de Coulomb aqui, ó, 1 sobre 4πε0 menos Q, né, porque a carga é negativa, dividido por R, onde R, né, é essa distância aqui, ó, que vai da carga negativa até o ponto P. Tá bom? Então aqui eu só agrupei, né? 1 sobre 4πε0, Q
sobre 4πy 0. Aí botei em evidência 1 sobre R mais menos 1 sobre R. Ora, mas vetorialmente, tá? A gente vê aqui que o R mais é o R, vetor R, menos o vetor L. Olha lá, ó. Vou passar o L aqui para esse outro lado, né? Ó. O R pequeno é o R mais L. Então vamos lá geometricamente, ó. O R é o L mais o R mais, né? Aquela regra de soma de vetores, né? Que fica ali um no início do final do outro, não é isso? Então o R é o L mais o R mais. Então o R mais é o R menos L. Tá aqui a expressão. Para que isso? Então eu vou substituir esse R mais, ó. Eu preciso calcular o valor do módulo de R mais. 1 sobre módulo de R mais. Então vamos lá. Então calcular o módulo de R mais, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular o produto escalar de R mais com R mais e tiro a raiz quadrada disso aqui. Então substituindo a expressão daqui, ó, R mais por R menos L, aqui, ó, tá? Produto escalar entre eles. Quando eu fizer esse produto escalar, tá? Eu vou obter essa quantidade aqui, ó. R quadrado menos 2R escalar L mais L quadrado. Tá? Aqui eu já vou começar a fazer uma aproximação, que é o quê? L muito menor do que R. Tá? Ou seja, tá? As distâncias entre essas duas cargas são muito menores do que as distâncias que a gente está estudando. Tá? Então, é como se fosse ali uma molécula. Tá? Aqui, como se fossem as distâncias, por exemplo, moleculares. E a gente está estudando a uma distância macroscópica. Okay? Então, a gente está vendo a influência daquelas distribuições de cargas das moléculas, tá? Numa distância macroscópica. Por exemplo, um exemplo Então, a gente vai desprezar esse termo L quadrado na frente desses outros dois aqui. Ó. Então, a gente vai ter essa expressão, né? Ó, coloquei o R quadrado fora, então ficou 1, o R quadrado saiu da raiz como R, né? Então fica a raiz de 1 menos 2 R escala L dividido por R2. Ora, mas R escala L, lembra como é que eu produzo escalar? É o módulo de 1, módulo de R, módulo de L, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, o ângulo entre eles, que eu esqueci de desenhar aqui, tá? É o ângulo θ, tá bem aqui, ó. Ok? É esse ângulo aqui entre R e L. Ok? Esse ângulo bem aqui. Então, assim, o módulo de R vai cancelar com o módulo de R aqui embaixo, vai ficar só 1R. Tá? Então, vai ficar 1 menos 2L cosseno de θ sobre R, tá? A raiz disso aqui, ó. Ora, mas a gente precisa aqui, ó, é de 1 sobre R mais. Então, 1 sobre R mais, tá aqui, é aproximadamente igual a 1 sobre R, tá aqui, ó, né? E agora esse termo aqui ficou a meio, né? A menos meio, né? Ó, tá? 1 menos 2 L cosseno de θ sobre R, tudo isso aqui é menos meio, tá? Agora nós vamos usar de novo uma aproximação, a mesma aproximação, tá? Que R é muito maior do que L. A gente vai utilizar essa aproximação para tirar esse valor da raiz. Tá? Sempre que você vê esse tipo de combinação aqui, ó, tá? 1 menos alguma coisa que seja muito menor do que 1, tá? Elevado a uma potência, você pode fazer a aproximação de derrubar essa potência aqui, ó. 1 meio menos 1 meio passa multiplicando aqui para frente. Como se fosse uma derivada, né? 1 menos 1 meio cai aqui, ó. Então vai ficar 1, aí caiu menos meio, ó, morreu com esse menos 2, ficou mais L cosseno de θ sobre R, tá bom? Essa é uma aproximação que você aprende a fazer, tá? Que é basicamente expandir em série de Taylor, tá? Então a gente vai utilizar esse tipo de expressão aqui, ó. Agora a gente tem que substituir esse valor
aqui, ó, no campo. Quando a gente fizer isso, tá aqui aquele termo, 1 sobre 4 pi epsilon zero. Né? Aqui era 1 sobre R+, ó, substituir por isso aqui, tá? Por essa aproximação aqui. Ó. E aqui menos 1 sobre R. Quando a gente fizer o produto aqui, a gente vai ter 1 sobre R, L sobre R2, menos 1 sobre R. Então a gente simplifica aqui, né? Ó. Esse aqui vai morrer com esse. Então vai ficar só QL cosseno θ dividido por 4π epsilon zero R2. Ora, mas lembra que L era o P, ó, o momento de dipolo. Certo? Aqui, ó. Né? E P cosseno de θ, a gente ainda pode escrever isso aqui como sendo P escalar R. Né? Aí tive que colocar um R em cima, tive que colocar um R embaixo, ou R3 aqui embaixo. Tá certo? Essa última forma aqui é mais geral, porque ela vale para qualquer orientação de P. Tá certo? Mas, na prática, é mais fácil utilizar essa primeira aqui, né? QL cosseno de θ dividido por 4π epsilon zero R2. Certo? Então, você vê que é um potencial aqui, tá? Que vai caindo, né? Com R2. Tá? Ou seja, diferente do de Coulomb. Olha, o de Coulomb cai com 1 sobre R. Né? Já esse potencial cai com 1 sobre R2. Por quê? Porque ele indica que é uma escala mais fraca, tá? Do que o potencial de Coulomb. Porque ele não vem de cada carga, mas ele vem simplesmente pela diferença da posição das cargas. Ele é um campo bem menor do que o campo que se esperava de uma carga só, é claro, né? E, né, ele depende de cosseno de θ. Tá? Então, tem ângulos a qual ele vai ser zero, tá? E ângulo a qual ele vai ser máximo. Okay? Mas, mesmo assim, ele ainda é um valor que cai muito rapidamente. Certo? Então, esse aqui, o campo gerado pelo dipolo, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá? Bom, então fica aí o momento de o potencial gerado pelo dipolo. Bom, e agora, tá? Esse é o campo que o dipolo gera, né? Mas como é que esse dipolo ele se comporta quando ele é colocado numa região que tem campo elétrico? Tá? Quando a gente coloca ele numa região que tem campo elétrico, ele vai sofrer uma força, né, devido ao campo elétrico, e vai sofrer um torque. Certo? Tentando fazer com que esse dipolo gire. Tá? Ora, porque quando eu colocar esse meu dipolo num campo elétrico, vai aparecer uma força na carga positiva, por exemplo, essa força aqui, F+. Por exemplo, o campo é nessa direção, ó, tá? Bota um campo nessa direção, vai dar uma força F+ para cima e uma força na carga negativa para baixo. Tá? Se esse campo for constante, tá? Essa força total deve ser zero, porque a força que aparece na de cima, na carga Q, vai ser igual à força que aparece na carga menos Q, só que com sentido contrário. Tá? Então, a força total deve ser zero. Mas o torque não. Né? O torque aqui tende a fazer essa carga girar no sentido anti-horário e a Q negativa, menos Q, girar também no sentido anti-horário. Certo? Então, faz uma tendência a esse objeto girar no sentido anti-horário. Tá? Então, vamos lá. Tá? Ora, o torque é mais simples, né? Ele é L vetor F. Como eu estou calculando aqui o torque, tá? Em relação à partícula Q menos, tá? Então é a força F mais vetor L, né? Que é o braço. Certo? Lembrando que o vetor L ele sempre liga da negativa para positiva. Está aqui o gráfico, né? Ó, o L sempre da negativa para positiva. Tá bom? Então, bom, a força F pode ser escrito como Q vezes E. Então, a gente vai ficar aqui
com P vetorial E. Ora, então, esse torque, ele tende a acabar quando o momento de dipolo se alinha com o campo, né? Porque se o P, quando o P for paralelo ao E, o produto vetorial dá zero e o torque dá zero. Então, sempre que a gente coloca um dipolo num campo elétrico, tá? Ele tende a se alinhar, tá? Com o campo elétrico. Né? Tá certo? Devido ao torque nele. Tá? E como é que fica a força? Tá? Ora, a força é a força que atua na partícula positiva mais a força que atua na partícula negativa, né? Vetorialmente. Tá? Bom, a força, ela é o quê? Ela é o campo, ela é a carga vezes o campo. Tá? Na partícula positiva, o campo tem que ser tomado aonde a partícula positiva está, aqui, ó. Tá? E na partícula negativa, o menos que, né? Tá? O campo tomado aonde a partícula negativa está. Eu orientei aqui a partícula negativa, tá? Na posição R. Tá? Então, temos a origem aqui, por exemplo, tá? E a carga negativa está orientada na posição R. Tá? Logo, a carga positiva vai estar orientada na posição R mais L, vetorial, né? É o R mais L. A regra da soma dos vetores. Soma geométrica dos vetores. Certo? Então, por isso que ficou assim, ó. A força na positiva é o campo tomado onde ela está, ou seja, em R mais L, e a negativa é onde ela está tomada, que é o ponto R. Tá bom? Ora, mas a gente já sabe que o campo é menos o gradiente de φ. Né? Menos o gradiente do potencial. Tá? Então, ficou um menos aqui, ó, gradiente de φ. Agora, tomada onde? Em R mais L. Menos com menos aqui deu mais que gradiente de φ tomado agora na posição R. Tá? Bom, como o gradiente ele é linear, tá? A soma dos gradientes é a gradiente da soma, então eu posso botar tudo em evidência. Ficou menos que vezes o gradiente de φ de R mais L menos φ de R. Ok? Ora, quando eu fizer L muito pequeno, o que é que isso aqui vai parecer? Ó? Tá? Isso daqui se assemelha a uma derivada. Lembra? Da derivada como o limite da função tomada num ponto menos a função tomada num ponto anterior. Pronto, é mais ou menos isso aqui. Só que é vetorial. Então vai ficar dessa forma aqui. Ó. L escalar gradiente de φ. Tá certo? Eu sei que essa parte do gradiente, né, talvez esteja ficando um pouco complicado, porque muitos de vocês ainda não viram essa parte, né, tá? Que é normalmente visto na parte de métodos matemáticos, que não é pré-requisito, tá? Então, eu estou fazendo aqui um pouco essas contas para dar o resultado correto, né? Mas, assim, as contas... vou tentando fazer de forma um pouco intuitiva, tá? Sempre lembrando que esse triângulo aqui está associado a derivadas. Tá? Então, se isso aqui parece uma derivada, tá? Você lembra que aqui tem uma derivada. A derivada em que sentido? Em que direção? Na direção de L. Por isso que tem esse produto escalar. Tá? Então, a gente vai tentando fazer um pouco mais conceitualmente, né, do que a prova explícita. Tá? Isso seria um pouco mais trabalhoso. Bom? E quando você for estudar lá métodos, você vai ver como é que isso aqui acontece de forma mais explícita, tá bom? Mas é só lembrar que aqui é uma derivada, tá bom? De φ, mas em que direção? Na direção de L. Tá? Então, por isso que ficou L escalar gradiente de φ. Tá? De novo, como o Q é constante, ele pode entrar dentro do nabla, né? Já que o nabla é basicamente derivadas, então ele pode entrar. Ele é constante, então ele pode entrar. Que L é o próprio P, ó. Né? Certo? Então ficamos o
Estamos com essa expressão. Tá? Ora, mais o gradiente de φ é quem é? Menos gradiente de φ é o campo elétrico. Então, com esse sinal de menos e esse gradiente de φ, ó, coloquei o campo elétrico. Tá? Então, a força que atua sobre um dipolo é dado por essa expressão. Tá? É o gradiente de P escalar E. Se o P, né, for perpendicular ao E, então não vai aparecer força. Tá? Mas, como a gente viu aqui em cima, ó, toda vez que a gente bota um campo, um dipolo, numa região que tem campo, qual é a tendência? É o P se alinhar com o E, ficar paralelo, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Tá? Se o campo for constante, né, bom, a força total que atua sobre o dipolo é zero, né? Porque isso aqui vai ser constante, isso aqui vai ser constante, a derivada dessa constante vai dar zero. Tá? Foi o que a gente viu, né? A gente já tinha pensado já. Se o campo é constante, a força que atua na partícula positiva se anula com a força que age na partícula negativa. Né? Ora, mas se o campo não for constante, tá? Então essas forças não vão se equilibrar, porque o campo onde uma está vai ser diferente do campo onde a outra está. Então, a força vai ser diferente, não vai acabar se anulando exatamente. Tá? Por exemplo, tá? Se a gente tem um campo que está na direção X e só depende da direção X, e a gente tem um momento de dipolo já na direção X também, ou seja, o momento de dipolo está alinhado com o campo, tá bom? Já, que é a tendência. Ó. Nesse caso, ó, a gente vai ter aqui o produto escalar de P com E, vai dar PEx, porque estão na mesma direção. E essa força, agora basta aplicar o gradiente. Né? O gradiente vai ser a derivada disso aqui com relação a x. Né? Que só tem na direção x isso aqui. Então vai ficar o P, que é constante, dE dx na direção y. Tá? Então a força está na direção aqui do campo elétrico, né? Da variação do campo elétrico. Aqui. Tá certo? Bom, antes de encerrar, tá certo? Por que é que isso aqui é importante, tá? Também lá no Moisés, ele dá algumas palavras sobre isso, né? Tá bom? Lá na página 57, no finalzinho, tá bom? Ele dá aqui o exemplo interessante, tá certo? Que é aquele problema, né? Do pente, né? Tá certo? Quando você eletriza o pente, né, por atrito, tá certo? E você consegue chegar próximo de pedacinhos de papel, né? E ele acaba atraindo esses pedacinhos de papel. Né? O que é que acontece? Devido às extremidades do pente, né, os dentes do pente, tá? O campo elétrico ali, naquela pontinha, não é constante, tá certo? Claro, né? À medida que você vai se afastando do pente, o campo vai diminuindo, tá certo? Ou seja, a gente tem uma região de campo não constante. Quando você coloca um pedaço de papel ali próximo, tá? O que é que acontece? Esse campo elétrico faz com que apareça dentro do papelzinho um dipolo. Tá? Ele consegue polarizar. Tá? E aí, então, o papelzinho é atraído pela ponta do pente. Tá certo? Porque o campo não é constante. Apesar do papelzinho, no final, ele ser neutro, dentro dele tem cargas que, quando você coloca próximo de um campo elétrico, elas se polarizam. Né? Uma carga tende a se atrair e outra a se repelir daquele campo, tá? Formando ali um dipolo. Tá? E como o campo não é constante, então esse dipolo tende a ser atraído por esse campo. Ou repelido, dependendo da estrutura. Nesse caso aqui, atraído, né? Ok? Só. Então, esse foi uma palavreado sobre dipolo elétrico, tá certo? Foi um pouco diferente do que a gente estava fazendo, que a gente estava sempre se prendendo, né, ao potencial, de forma geral. Tá? Aqui a gente saiu um pouco
né, da parte geral para estudar um caso particular, né, que é o caso do dipolo elétrico, que é um caso importante, tá? Que aparece bastante. Tá? E foi por isso que eu entrei nesse caso. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando aqui essa aula por aqui. Então, até a próxima.